O verso 1 do capítulo 7 diz assim: e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam o quê? Matar, olha. Podemos aceitar em nome de Jesus. Queridos irmãos, obrigado. Nós observamos que Jesus ele nasce na região da Judéia, ali precisamente em Belém. Mas os irmãos são sabedores que o tempo passa, o dia se passar. Herodes tentou matar. Aí o anjo do Senhor avisa para os pais para ir ao Egito. E quando eles voltaram, eles já vão para a região da Galileia, outra região. Uma região mais humilde, mais da pesca, da agricultura, onde se realizava um trabalho mais braçal, mais pesado. Era uma área onde tinha pessoas mais humildes, pessoas simples, trabalhadoras, pessoas que sacrificavam e faziam de tudo para trazer o pão para a sua mesa. Já na parte da Judéia, a parte voltada mais ali para a região de Jerusalém, onde estava o templo, onde ali estavam os judeus sem mistura, como diz o provérbio popular, o judaísmo puro, nato. E eles, na verdade, eles tinham muitos recursos, muitas condições. Ali estavam as pessoas onde tinham as melhores condições materiais. E eles, os judeus, é óbvio, daquela região, se consideravam, totalmente dentro da promessa, aguardando as promessas de Deus. Eram pessoas que de cunho religioso, que tinham uma profundidade das Escrituras, era um povo mais sólido materialmente, espiritualmente. Então aquela região da Judéia já era uma região bem vista. Se alguém queria crescer, alguém queria ficar conhecido, mais famoso, de que está no meio a região da Judéia. Assim também como no dia de hoje, alguém que fica aqui na nossa região, cantando, alguém chega e diz assim: olha, se faz necessário você ir para fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, aí para fora, para você ter condição de ser mais conhecido, onde você pode crescer mais rapidamente, tornar-se mais conhecido. É essa a ideia de pensamento. Mas Jesus ele sempre trabalhou ao contrário. Ele vai para a região mais humilde, região mais simples. Meu Deus, onde ali os irmãos estavam mais voltados para a piscicultura, os irmãos estavam mais ali na hortaliça, os irmãos estavam ali plantando os grãos, colhendo ali a cevada, o trigo. A pessoa dava luta, derramava suor, homens trabalhadores, guerreiros. Foi lá que Jesus começou ali a crescer dentro dessa cultura. Jesus, vocês observam, irmãos, que o nascimento de Jesus onde foi? Em uma manjedoura. Não é? Jesus vai para uma manjedoura. Agora quem? O Rei da Glória. Eita, Jesus. Olha para onde Jesus vai. Para um lugar bem diferente daquilo que nós pudéssemos imaginar. Quem é rei jamais poderia passar perto disso. Glória a Deus. Mas Jesus, ele trabalha dentro de um pensamento ao contrário dos humanos, das pessoas que não tem a sensibilidade espiritual. Por isso que para servir a Deus, nós temos que confrontar o nosso ego. Porque o nosso ego, ele geralmente, ele tende a sair daquilo que nós não somos e se colocar na posição que nós não somos. Nós saímos de um lugar e vamos para outro.
Nós queremos estar numa posição que Deus nem colocou, que Deus nem chamou. A gente já vê, qualquer coisa a gente começa a agradecer. Tem pessoas que não podem pegar um cargo. Eita Deus. Um cargo, Aleluia. sendo na igreja ou trabalho secular. Não pode não. Porque se pegar um cargo um pouquinho mais elevado, ele muda. E alguns mudam até a voz. Aí é o problema. Quando vão cantar, vão adorar a Deus, já não cantam mais como era aquela voz simples. Lá para Simão, tinha uma voz não era tão grave, era mais aguda, agora já está grave. Né? Eu chamei o irmão para nós adorarmos, cantava, vamos cantar lá em casa comigo, vamos adorar a Deus, vamos. Aí foi lá e aí eu vou dar porque eu vou falar, só falar o nome do irmão, fica ruim. Então eu vou dar porque ele canta assim. Vive a luz, ó vive a luz, ó dá-lhe a pureza da viva luz. Esse é o louvor. E parece que eu não tenho, senão eu falo a memória. Nós vamos louvar, eu disse, o senhor pode tirar, se eu tiro primeiro ou tirar o segundo. Aí ele tirou, ele cantava, ele tinha a voz um pouquinho mais aguda. O minha até era um pouquinho mais grave, ele mais aguda. Mas irmãos, quando foi na hora, eu disse, não, acredito. Vive a luz. Aí eu disse, irmão, só um minutinho. A tonalidade está aí, o senhor está bem da garganta? Ah, sim, é porque eu estive ontem em tal lugar e o irmão que estava lá, o pastor fulano foi cantar. E quando ele começou, ele cantou assim. Eu, fiquei com aquela coisa na minha cabeça e tal. Eu disse, irmão, louve a Deus na sua voz. Aleluia. A voz dele é essa lá, a sua é outra. Não invente. Apresente o Senhor o que Ele lhe deu. Por isso que a maquiagem é falsa, é mentirosa. Verdade. Eu aconselho o jovem, se livrar de mulher que usa maquiagem, porque na hora que ela tomar banho, Eita Jesus. É verdade. vai sair e tu vai ver a luz. Então cuidado, chuta aquela. Então vamos lá, continuar aqui, falando de Jesus. Então Jesus foi criado nessa região da Galileia. E aqui houve uma preocupação com os irmãos de Jesus. Jesus, toda aquela família, os seus irmãos, sabiam que Jesus, ele tinha vindo com um propósito. Porque os seus pais já haviam falado disso. Maria sabia disso. José sabia disso. Jesus veio com um propósito. Mas ele foi criado junto com os demais. Por ele ter uma criação igual ali para todos, tiveram uma dificuldade em receber Jesus como Filho de Deus. Com certeza Maria e José já haviam passado. E Jesus nasceu, foi gerado no ventre dela, contou a história, mas mesmo assim, é óbvio que a Bíblia não fala que Maria passou isso para os irmãos. Mas a família reuniu e chega um momento que a gente começa a passar por segredos familiares. E os irmãos de Jesus sabiam do propósito, mas não acreditaram que era o Filho de Deus. Aleluia. Ou família abençoada. Meu Deus, ter Jesus como irmão. Irmão, que honra, que honra. Mas sabe que muitas bênçãos vêm para nossas mãos e nós não aproveitamos, a gente não valoriza. Quando sai, aí a gente começa a valorizar. Eu não entendo o ser humano. Geralmente nós somos assim. E aí todos nós passamos por isso. E de vez em quando a gente tem que estar atento, porque senão a gente deixa passar os valores bem pertinho de nós. Deixa de honrar o pai e a mãe. Deixa de honrar a família. São valores dourados. São valores, são ouro, pérola, joias para a nossa vida. E às vezes nós deixamos passar as oportunidades de se expressar, de ser grato a alguém, de valorizar a pessoa que está ao nosso lado. É verdade. Então essa família, infelizmente, trilhou um caminho completamente errado. Eles começaram a entrar para o outro caminho. E eles começaram a pensar assim:
Jesus, o que é que tu está fazendo aqui? Tu tem que ir para a Judéia. Tu tem que sair dessa região pobre. Aqui tu não vai decolar. Tu não vai ter muitos seguidores. O teu Instagram vai estar lá, vai ter seguidor, vai ter. Tu tem que ir para aquela região. Tu precisa tornar-se conhecido. Tu precisa ser grande, tu precisa ter fama. Mas, queridos irmãos, essas palavras são palavras que não estão saindo dos lábios verdadeiramente para Jesus. Essas palavras são palavras falsas. Primeiro, que Jesus não estava atrás de fama. Ele não veio buscar fama. Ele veio cumprir um propósito de Deus. Jesus, ele veio cumprir um propósito. Jesus veio trazer salvação à humanidade. Mas ele não saiu pregando isso. Aqui eu sou o Salvador, eu sou Jesus, eu sou enviado. Ele não fez questão de falar isso. Ele deixou que as pessoas vissem a forma como Deus conduziu ele na terra, observasse as Escrituras e o cumprimento delas na vida dele. Jesus queria que as pessoas vissem o Pai na vida dele, o plano salvífico na vida dele. Aleluia. Por isso que trouxe confusão. As pessoas que não têm direção, que não têm a presença de Deus, não pensam como você pensa. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. As pessoas que não têm a essência do Espírito Santo, que não têm Deus na sua vida, como você tem, elas não pensam como você pensa. Aleluia. Todas as vezes que você tiver em um convívio familiar, em um local, em uma igreja, na família, seja o que for, tiver pessoas perto de você, se elas não tiverem a essência do Espírito, a busca de Deus em suas vidas, elas não atraírem a presença de Deus para a vida delas, vai trazer problema com você. Não vai dar certo. Por isso que Deus, o nosso Pai, aconselha nós ser inimigo do mundo. Porque a forma do mundo pensar, trabalhar e agir é diferente da nossa. Aleluia. A igreja sempre vai estar na contramão. A igreja nunca vai remar a favor do sistema desse mundo. Então, a ideia desses rapazes, desses irmãos de Jesus, era que ele saísse daquela região. Mas Jesus disse: eu não vou para lá, porque lá naquela região estão os rabinos, estão os mestres, os fariseus, está o saduceu, tem um grupo de estudiosos, de gente grande, e naquela região eles queriam matar Jesus. Então Jesus disse: não vou agora, porque não é chegada a minha hora, não é o momento. Mas os irmãos de Jesus não entendiam isso. Primeiro, que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, era o enviado. Primeiro. Segundo, que esse conselho deles, ao mesmo tempo que eles queriam que Jesus fosse para aquela região, mas ao mesmo tempo eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Glória a Deus. Aquele conselho não era conselho saudável, não era palavras verdadeiras, palavras boas. E eles não falaram de coração. Eles queriam colocar Jesus em um patamar o qual o Pai não tinha preparado para Jesus, não era o momento. Estar perto de uma pessoa espiritual e uma pessoa carnal são totalmente opostos pensamentos. Não dá certo. Até na hora de você sentar na mesa e chamar para adorar, ele vai dizer que está com sono, que está cansado. É verdade, aleluia. Mas chama ele para um passeio, para uma praça, para uma diversão, porque ele está pronto. Mas chama ele para orar, para vir um propósito de oração, para vir um culto que não dá. Porque ele não tem a essência do Espírito, o qual está na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele trabalha no meio das simplicidades. Jesus não precisa de clamor, de coisas grandes para realizar um milagre. Ele trabalha no meio da simplicidade. Ele pega eu e você, que não éramos nada,
E colocou nós em cadeira de príncipes e princesas. Verdade, aleluia. Vocês observaram isso ou não? Se você se virar para cá, começando por mim, quem era eu? Eu venho do berço católico. Fui batizado na igreja católica. Mais da metade da minha família é macumbeiro. A incredulidade imperava no meio da minha família. Do lado da minha mãe, vários assassinos. Do lado do meu pai, vários macumbeiros, bruxos dentro da família. Aí Jesus foi lá, me arrancou de lá de dentro, deu uma lavada com o sangue dele. E hoje, queridos irmãos, eu estou aqui sentado, não porque eu mereço, não porque eu sou bonzinho, não porque eu me formei, não porque eu me organizei para isso, porque eu quis estar aqui. Eu estou aqui porque Jesus foi lá, me escolheu, me arrancou das garras do diabo e me colocou aqui para glorificar o nome dele e dizer para ele, para vocês, que Jesus é o Senhor da minha vida e da sua vida também. É isso que nós temos que observar. Quem éramos nós? Hein, pastor? E tu, William, Samuel, Gilmar, quem éramos nós? Estamos aqui por causa de Jesus. Verdade, aleluia. Aleluia. Vale a pena a gente ter Jesus em nossas vidas. Vale a pena, como diz aquele louvor, vale a pena ter Jesus em nosso meio. Como é bom ter a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então, o sentimento dos seus irmãos era que Jesus fosse para um lugar onde queriam matar ele. Que conselho é esse? Queriam exaltar Jesus, queriam que Jesus tivesse fama. Jesus não estava atrás daquele negócio ali, não. Jesus estava em busca de almas. Mas a incredulidade estava dentro da sua casa. Se nós observarmos para o grupo de pessoas que nos cercam, em algumas mentes que não são inspiradas, que não têm propósito de vida, pode atrapalhar a sua vida. Você que foi chamado por Deus, você tem que estar atento à palavra de Deus, à voz do Senhor falando com você, para você não se emaranhar com os conselhos que não vêm de Deus. Cuidado com elogios. Você prega muito bem, você canta muito bem. Ô irmãos, tudo é de Deus. Verdade, aleluia. Ó, levantando aqui o braço. Você está vendo? Está vendo levantando aqui o braço? Isso aqui, ó. Isso aqui é Deus. Porque se Jesus permitir um AVC, um infarto, mal, eu não consigo nem mexer o braço. Tudo isso aqui é Deus. Aleluia. Olha, respirando, o oxigênio é de Deus. Tudo é de Deus, a voz é de Deus, o corpo é de Deus, os músculos é de Deus, a visão é de Deus. O que é que nós temos, irmãos? Verdade, aleluia. Tudo que nós temos é de Deus. Ninguém tem nada nessa terra. Tudo pertence aos céus. E os irmãos de Jesus estavam com outro propósito. Jesus veio com um propósito de obedecer o Pai, de honrar o propósito. Ele não estava dentro daquela família para seguir os conceitos que desvirtuavam o propósito. Não, ele estava ali obediente, papai e mamãe, aquele negócio terreno, tudo bem, mas até onde não se mexia com o propósito do Pai eterno. Quando a família tentou entrar, ela já começou a sair um pouquinho. Opa, aqui não. Eu vim com um propósito e vou ter que cumprir esse propósito. Você está aqui com o propósito de Deus. Você está aqui pelo propósito que Deus colocou na tua vida. Foi Deus que lhe chamou. Não foi pastor Vladimir, pastor, mas eu lembro que o senhor pregou para mim, foi me visitar o vizinho. Eu fui lá, fiz a minha parte, mas não foi eu que te convenci. Eu não te prometi dinheiro, eu não te prometi emprego, eu não te prometi nada. Eu só disse para ti que Jesus é bom, que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Se você está aqui, foi Jesus que te trouxe. Se tu está aqui, foi Jesus que te deu força para você chegar aqui. Tudo que está acontecendo hoje aqui é propósito do Senhor. É propósito dele em sua vida. Aleluias. Aí mais embaixo nós baixamos, nós descemos um pouquinho e diz assim:
E estava próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Era uma festa que ela era feita após a Páscoa. Era uma festa muito alegre, irmãos. A gente vai lendo alguns livros que contam várias histórias sobre essa festa, coisa que fica até impressionado. Coisas bonitas que aconteciam nessa festa. Eles tinham todos os rituais, armavam tendas, sabe? Ficava aí semanas debaixo daquelas tendas para lembrar quando eles estavam lá no deserto. Quando eles vinham andando pelo deserto e Deus cuidou com tanta perfeição deles. Aleluia. Essa festa era um memorial para lembrar, mas também tinha um propósito divino. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, mas nós temos uma habitação eterna. Nós temos um tabernáculo, uma cidade santa, um local onde nós iremos habitar. Então, essa festa é uma festa muito animada. Aí, sabe, alguém pegava e alumiava bastante a frente lá do templo, para representar aquela nuvem que guiou ele pelos desertos. Aí aquelas pessoas começavam a trazer, no final dessa festa, era no sétimo dia, eles pegavam um vaso, enchiam de água no cântaro, colocavam, aí derramava ali um pouco daquela água ali, dentro do santuário, do altar de Deus, e depois como diz assim, pulverizava, lançava sobre o povo aqueles pingos, porque ali eles estavam profetizando ali sobre o povo, que eles estavam pedindo bênção, chuva de Deus para regar aquela terra, para que a plantação tivesse mais vida, que a plantação viesse, as plantas viessem brotar com bastante vigor e produzisse bastante fruto. Isso simboliza também a água do Espírito Santo que ia ser derramado sobre toda a igreja. Um propósito, não quero entrar muito nesse detalhe aqui para a gente não demorar muito, mas era uma festa maravilhosa. E eles chegaram com Jesus e convidaram Jesus para essa festa. Aleluia. Os irmãos de Jesus. Mas para que convidaram Jesus para essa festa, sabendo que ele iria para essa festa? A expectativa daqueles que queriam matar Jesus nessa festa era muito grande, queriam ver ele lá. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus, ele não trabalha dentro do tempo do homem. Ele não trabalha no tempo do homem. Ele trabalha no tempo dele. Vamos lá. O versículo 3 diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Vai lá, porque o povo, tu vais aparecer com o povo, aí tu vai fazer milagre, e o povo vai dizer verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus não estava interessado nisso. Muitos milagres Deus não realiza através de nossas vidas, porque a maioria das pessoas que Deus está realizando milagre estão recebendo dinheiro à custa de preço de sangue. Jesus derramou o seu sangue, proporcionou o Espírito Santo na nossa vida para nos outorgar com dons. E tem muita gente com os dons do Espírito Santo recebendo dinheiro. Eu fui fazer um propósito de oração por uma família que tinha acontecido um prejuízo tremendo. E aí foi conduzido uma balsa aqui para Manaus, é de outro estado. E essa balsa foi para o fundo, morreu os novilhos mais bonitos, que era para matar aqui em Manaus. Novilhos no ponto de corte, são novilhos selecionados, caríssimos. Aí apareceu um buraco na balsa, a balsa foi para o fundo, tinha umas grades em cima e o povo morreu. Essa família entrou no estado de choque. O proprietário queria fazer bobagem. Aí me chamaram, me pediram oração. Eu disse: não, só um minuto, isso aqui não é uma oração, isso aqui tem que ser um propósito, isso aqui é um trabalho maligno que foi feito. Aí eu disse que eu ia, mas aí não me procuraram mais. Aí eu fiquei tranquilo, fiquei da minha. Aí foram com uma pessoa de um ministério
E o líder daquele ministério cobrou 6 mil para fazer um propósito de oração para Deus quebrar aquela maldição. 6 mil reais para fazer um propósito para Deus quebrar aquela maldição. Os dons de Deus é gratuito para nós. Ele pagou o preço. Eu disse não. Quando eles não tinham serviço, já tinham perdido tudo. E o líder queria 6 mil para fazer um propósito de oração para Deus quebrar aquele mal. Eu disse, irmão, o meu Jesus, ele não vai cobrar nem centavo. Eu só quero que vocês me ajudem no jejum e na oração que nós vamos fazer. E nós fomos para o interior, para uma casa, na beira da estrada. Vocês passaram na frente. Eu não vou falar o dia por questão de ética. Mas passaram lá na frente dessa casa. E nós fomos para lá 3 dias. Meio-dia nós entregávamos o jejum e clamávamos a Deus. Foi feito um trabalho de magia para destruir, acabar com tudo, no final o rapaz se matar. Esse era o propósito da magia. Mas eu disse, Jesus, quando ele chega, ele quebra a maldição, ele não manda pedir dinheiro, ele não cobra nada, vai ser de graça. Nós fizemos um propósito para a glória do nome de Jesus. No terceiro dia, Deus começou a fazer um grande reviravolta nessa família. E essa família hoje é uma das famílias mais bem sucedidas da região onde nós fizemos esse propósito para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que o meu Jesus, o teu Jesus, ele é fiel. Basta você clamar a ele, irmãos. Basta você clamar a ele com propósito. Jesus não precisa